O Agricultura BR começa agora e vai trazer para você análises importantes sobre o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano nesta edição. Andamento da colheita da safra de soja, destaque por aqui hoje, com informações especiais acerca da Bahia, que está colhendo 62 sacas por hectare na média. Quem tem também um ótimo desempenho é o Mato Grosso do Sul e hoje recebemos o presidente da ProSoja do estado, que vai comentar a colheita e também a comercialização. E ainda hoje, informações sobre o setor da borracha natural no Brasil, informações sobre produção e demanda mundial e cotações no país. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E a Comissão Europeia, que analisa a aquisição da norte-americana Monsanto pela Bayer, anunciou nesta quarta-feira que recebeu as duas propostas de alteração colocadas pela Bayer. Entre elas está a venda de ativos e também de preparação de sementes da Bayer. Um outro formato também que foi apresentado, segundo em relação às alterações, tem a ver com a situação global de preparação via digital da BASF para o seu ativo de agricultura digital, vendendo para a BASF de acordo com o que foi proposto pela Bayer nesta quarta-feira. A comissão que supervisiona a concorrência da União Europeia disse que os compromissos modificados seriam pelo menos tão eficazes para diminuir as preocupações com a concorrência quanto os da proposta anterior. O regulador europeu disse que ainda está avaliando se a BASF é um comprador adequado para estas unidades. E nesta última terça-feira, o Agricultura BR trouxe em destaque várias informações a respeito do mercado da soja. A safra, apesar de boa, vai cair 3,4% em comparação ao ano passado. Em relação ao mês de março, a estimativa da safra deste mês mostrou uma elevação de 3,5 milhões de toneladas. A boa estimativa deve-se ao resultado do avanço da colheita da soja e do milho. No caso da soja, nós estamos tendo uma produção recorde. No caso do milho, esta opção de redução de área que ocorreu na primeira safra, ela foi tomada em função também dos próprios preços, como já colocado, mas no caso do milho, segunda safra, o momento que o produtor precisava de tomar a decisão, ele o fez, diminuiu a área do milho, mas como houve o atraso no plantio da primeira safra e, consequentemente, da colheita, o produtor ainda está com um espaço para o aumento de área do milho segunda safra. A Conab informa que a super safra do ano passado foi bastante beneficiada pelo clima, o que não está acontecendo agora. Mas, mesmo assim, o clima não vai ser o principal responsável pela queda na safra. Mas o número que nós estamos tendo esse ano de 229 milhões de toneladas é um número excepcional que nos gera excedentes para exportar, nos gera impactos positivos na inflação, como nós vimos hoje. O IBGE acaba de divulgar o índice de inflação de março e próximo a zero, e os alimentos têm tido um papel importante nisso. E há um excedente muito grande para se exportar e nós estamos gerando mais de 90 bilhões de superávit com essa agricultura. São números espetaculares. Quer dizer, o clima praticamente nós praticamente não tivemos problemas, exceto no Planalto Gaúcho. Nós tivemos praticamente um desenvolvimento como a do ano passado, uma excelente safra. Segundo o relatório da Conab, a área plantada deve crescer 0,8% neste ano. Odacil Canepa para o SBA.
Por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito deste assunto. Você viu ali a reportagem do Odacil Canepa. Essa reportagem foi feita logo depois do anúncio da Conab de ontem. O Agricultura BR, ele trouxe esses dados também com uma análise importante a respeito do que aconteceu em torno da Conab. A Conab, ela tinha trazido esses dados, esses números, com uma base da seguinte questão: quase para 115 milhões de toneladas a produção de soja. Esses 114.960.000 toneladas de soja traz uma estimativa 2 milhões de toneladas acima daquilo que estava sendo previsto antes. E mais do que isso acaba arrumando a planilha da Conab, que já estava com uma situação muito difícil em relação àquilo que estava acontecendo em torno dos estoques finais. Os estoques finais do Brasil eram muito baixos, o mais baixo desde 2011. Com essa situação e sem ampliar ainda a estimativa de exportação, Conab ajustou a sua planilha, trazida nesses números que foram apresentados no levantamento da estatal brasileira nesta última terça-feira. Esse levantamento da Conab, ele foi visto de certo modo com alguma reticência, porque o mercado todo esperava mesmo, eram os dados do Departamento de Agricultura norte-americano nesta última terça-feira, de acordo com a apuração do Agricultura BR. De olho agora nas informações da safra brasileira de soja, temporada 17 e 18 e atividade de campo que está acontecendo pelos estados. De acordo com a consultoria Datagro, a área colhida já chega a 81% na área nacional. Vamos aos números na tela então. A consultoria apurou os dados até o último dia 6 de abril, que mostram, portanto, que a área colhida alcança os 81%, o mesmo ritmo observado nesta mesma época do ano passado. Agora, o ritmo já está à frente da média das últimas 5 safras, já que a colheita, na média dessas últimas 5 temporadas, chegava a 80%. A consultoria Datagro traz também informações a respeito do ritmo de comercialização da atual temporada do grão. Este mostra um avanço em relação à temporada passada, mas um atraso na média dos últimos 5 anos. De olho na tela, então, de acordo com a consultoria, até a última sexta-feira, 6 de abril, 54% da safra de soja atual 17 e 18 já havia sido negociada. Nesta mesma época do ano passado, eram 44% e na média das últimas 5 temporadas, 56%. Destaque de agora é para o estado da Bahia, um dos que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba, que a cada ano contribui mais com a produção agrícola do país. O estado baiano está em plena atividade de colheita da safra de soja. Segundo a AIBA, a Associação dos Irrigantes Agricultores da Bahia, a atividade já cobre mais de 50% da área que foi plantada, que é de 1.600.000 hectares. O ritmo de colheita tem revelado alta produtividade média das lavouras por lá neste ciclo, bem acima do que estava sendo esperado no início da temporada. Quer ver só? A atividade atual mostra rendimento médio no estado baiano de 62 sacas por hectare. No início do ciclo, a previsão é de que essa expectativa chegasse a 56 sacas. O bom resultado, os técnicos dizem, se deve ao clima favorável, com chuvas bem distribuídas. Somado a isso, a qualidade das sementes e a fertilidade do solo contribuíram para que a colheita no estado baiano alcançasse índices tão positivos assim. Nós falamos agora a respeito de um fenômeno climático que pode vir a acontecer, é o Laninha. Quem fala sobre esse assunto é Graziela Gonçalves. Boa tarde a todos que nos assistem. A Laninha, fenômeno que faz com que as águas do Pacífico na porção equatorial fiquem mais frias, já está perdendo bastante intensidade. Estamos agora entrando em uma transição. Isso quer dizer que a gente está saindo de uma Laninha e indo para uma neutralidade. Por enquanto, na imagem de satélite, a gente vê que as chuvas estão ainda mais concentradas sobre a faixa norte do país. Esse fenômeno acaba, então, trazendo alguns problemas para as chuvas que ocorrem principalmente
principalmente no estado do Rio Grande do Sul, como veio ocorrendo ao longo do verão. As chuvas por lá acabam mais mal distribuídas e agora a expectativa é que aos poucos essa chuva comece a voltar para a região, mas por enquanto ainda temos um padrão de tempo mais seco sobre o centro-sul e chuvas mais abundantes sobre o centro-norte. Para o próximo período, que vai do dia 17 ao dia 21 de abril, ainda tem expectativa de chuvas que vão ocorrer principalmente no extremo norte do país, pois a umidade da Amazônia passa a atuar por lá por mais tempo. Teremos então acumulados em torno dos 70 milímetros entre o Amazonas e também o estado do Pará. Já em grande parte do centro-sul, acumulados mais baixos e principalmente no estado gaúcho, o tempo segue seco e também ensolarado. Para o próximo período, que vai até o dia 26 de abril e estendendo também para até o finalzinho do mês, a expectativa ainda é essa: chuvas mais mal distribuídas sobre o centro-sul e aí chuvas um pouco mais volumosas no extremo norte. No decorrer dos próximos meses, conforme a gente entre mesmo numa neutralidade que segue com viés um pouco mais frio, as chuvas aos poucos vão retornando aí de maneira mais significativa para a região sul, que é normal para essa época do ano, e nas áreas mais centrais o tempo volta a ficar mais seco e ensolarado, principalmente entre centro-oeste, região sudeste e interior da região nordeste. As chuvas volumosas, elas vão migrando cada vez mais para próximo do Equador, como é normal para essa época do ano. Durante os meses mais frios, a umidade da Amazônia, ela passa a atuar bem menos sobre o interior do país e é por isso então que as chuvas acabam mais concentradas no extremo norte, ou a área central fica mais seca e as chuvas vão retornando aos poucos para a região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E voltamos a falar de soja porque terça-feira foi realmente muito movimentada. Eu dizia que o mercado recebeu o levantamento da Conab e esse levantamento ficou, de certo modo, em espera. O que o mercado esperava mesmo era o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Nem tanto por conta dos Estados Unidos, ou muito pouco pelos Estados Unidos e muito por conta da América do Sul. O mundo queria saber da produção e expectativas em relação ao Brasil e qual seria o corte que o departamento norte-americano daria sobre a soja na Argentina. Se vermos o cenário que foi desenhado globalmente, o mundo vai ter uma produção de soja 4 milhões de toneladas inferior àquilo que estava sendo previsto até o mês passado. Por conta desse dado, e apenas por ele, nós identificávamos que esse levantamento do departamento americano é altista para o mercado da soja. O que quer dizer? Ele traz subsídios para o mercado permanecer em alta, até porque há muitas incertezas em relação aos Estados Unidos e à sua nova área de produção. Afinal, o conflito ou possível conflito comercial entre Estados Unidos e China segue e isso traz essa situação de desconforto do produtor em relação à ocupação diária. Mais do que isso, nós tivemos uma apresentação de dados que confirmou o Brasil produzindo mais, 2 milhões de toneladas a mais, com uma exportação maior. Então, mesmo com a safra recorde brasileira, segunda seguida, Brasil vem para um cenário mais altista que o resto do mundo quando falamos de soja. Vamos ver esses números aqui. O Agricultura BR destaca o que aconteceu com esse relatório de oferta e demanda, comparando março e abril para a produção e para a exportação. Esses dados são interessantes porque eles mostram aonde o Departamento de Agricultura norte-americano mais mexeu na estimativa brasileira. Em março, a expectativa era de 113 milhões de toneladas. Em abril, sobe para 115 milhões. É praticamente o mesmo número da Conab. Nós trazemos aqui agora, as duas últimas colunas, a exportação. Em março, eram estimados 70 milhões e 500 mil toneladas, que já é um número superior àquilo que a Conab espera aqui no Brasil. E agora, em abril, sobe para 73 milhões e 100 mil toneladas de soja. Portanto, uma ocupação ainda mais forte do Brasil no share internacional. Fabiano, a Agricultura BR considerou o relatório altista, mas principalmente para o Brasil. Isso porque o departamento norte-americano elevou em 2 milhões de toneladas a expectativa da nossa produção aqui para 115 milhões e baixou em 4 milhões de toneladas a projeção da produção mundial da oleaginosa. A gente mostra para você de casa agora como que ficou o quadro de oferta e demanda da soja no cenário global. A produção
Portanto, houve essa baixa de 1,2%, ou 4 milhões de toneladas. E agora ficou estimada em 334 milhões 810 mil toneladas do grão. As exportações ficaram na estabilidade, leve redução de 0,08%, estimadas em 150 milhões e 400 mil toneladas. O consumo mundial sofreu uma retração de 1 milhão e 700 mil toneladas do grão e agora ficou projetado em 342 milhões e 30 mil toneladas. Já os estoques caíram com força em 4%. Chegando à conclusão de que ao fim do ciclo 17-18, o mundo vai ter em estoques 90 milhões e 800 mil toneladas de soja. E Juliana, se na estimativa americana não se mexe mais, no Brasil teve uma estimativa 2 milhões de toneladas mais alta, como você já mostrou há pouco. O que foi determinante nesse relatório eram os dados esperados em torno da Argentina. E olha, o corte foi profundo do Departamento de Agricultura norte-americano sobre a previsão. Mais precisamente, ele teve o peso de 7 milhões de toneladas de corte, 7 milhões de toneladas abaixo para a estimativa de produção na Argentina, e isso muda totalmente o cenário global. Apesar dos órgãos argentinos já terem vindo trazendo esses dados de baixa para a Argentina, e você acompanha no Agricultura BR, quando o Departamento de Agricultura norte-americano traz esses números juntamente com o resto do mundo, isso tem um peso ainda mais forte para o mercado. E o cenário global é de uma menor quantidade de soja, mesmo com o Brasil produzindo mais. Veja só o que acontece com a Argentina. A produção foi estimada em 40 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas a menos, ou queda de 15% em relação ao relatório de março. Portanto, uma queda em relação a março de 7 milhões de toneladas ou de 15%. As exportações, elas recuaram de um contingente de 6 milhões e 800 mil toneladas para uma estimativa de 4 milhões e 200 mil toneladas, ou queda de 4,1%. O consumo na Argentina ficou estimado em 45 milhões 850 mil toneladas, um ligeiro recuo no caso do consumo interno da Argentina de 0,3%. Fabiano, agora a gente vai dar um tempinho no relatório de oferta e demanda mundial de grãos para falar de um outro relatório que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga semanalmente. Relatório de vendas e exportação. Além desse relatório, ele divulga diariamente quando há as vendas realizadas para destinos compradores. Houve nesta quarta-feira mais uma venda feita de soja para a Argentina para suprir a sua demanda interna, uma vez que a quebra da safra por lá é muito forte, estimada por órgãos internos em 16 milhões de toneladas. Acompanhe comigo na tela agora as vendas avulsas registradas nesta quarta-feira. Para a Argentina, foram vendidas 120 mil toneladas de soja referente à campanha 2018-2019. Para o México também foram registradas vendas nesta quarta de 141.510 toneladas, portanto, Estados Unidos seguem comercializando a sua safra de grãos. E agora vamos saber como é que o mercado internacional da soja, como é que a Bolsa de Chicago, ontem nós tivemos reação positiva, né? Como a Agricultura BR entendeu, era um relatório altista, nós trazíamos os números já no fechamento da edição desta última terça-feira, na edição do meio-dia, e agora vamos saber como é que o mercado, um dia depois, tem reagido a esses dados. O relatório foi altista e a situação da soja, ela não cede, não tem muito espaço para a soja cair neste momento no mundo. Veja só, as posições vão ganhando um pouco agora, ganhando de 5 a 6 centos de dólar por bushel, neste momento as 4 posições de mais curto prazo. Maio vem a 10 dólares e 55 centos o bushel, julho 10 dólares e 66 centos o bushel, temos aqui setembro a 10 dólares e 67 centos o bushel e dezembro 10 dólares e 57 centos mais 4 por bushel. Aqui nós temos mais uma situação de alta, não é uma alta tão expressiva, mas é uma alta importante para os negócios com soja na Bolsa norte-americana. Por que nós dizemos que não tem muito espaço? Além dos fundamentos do mercado baseados nesse relatório, que já mostra uma situação de arroxo internacional de pelo menos 4 milhões de toneladas a menos, ainda há essa incerteza
incerteza para a soja americana agora, mesmo com o final do mês tendo tido um relatório que mostrou qual que deve ser o indicativo de área ocupada. O produtor norte-americano, nesse momento, vem inseguro por conta do conflito comercial de China e Estados Unidos, e isso deve manter ainda a soja em elevação por um bom período. E para a gente fechar, os números divulgados nesta última terça para a soja no cenário internacional, trazemos o quadro de oferta e demanda do grão nos Estados Unidos. Ele sofreu alteração apenas nos estoques, que foram reduzidos na visão com o relatório anterior. A produção norte-americana do grão na temporada 17-18 se manteve estimada em 119.520.000 toneladas. As exportações em 56.200.000. O consumo norte-americano do grão, 57.230.000 toneladas. E os estoques, na coluna em vermelho, você vê que sofreram redução de 130.000 toneladas. Estão agora estimados em 14.970.000 toneladas do grão. Aqui no Brasil, o dólar comercial operava em alta frente ao real nesta quarta-feira, frente às tensões geopolíticas globais envolvendo a troca de farpas da Rússia com os Estados Unidos devido ao uso de armas químicas na Síria. Além disso, o cenário de tensão envolvendo o comércio mundial também influenciava o câmbio aqui no país. A gente acompanha como a moeda se comporta neste momento. Ela vem agora com leve queda de 0,47%, negociada a R$ 3,39 mais 5. E olha, segue até o final desta semana a Expo Grande, uma grande feira que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Semana passada estivemos por lá, na sexta-feira, realizamos o Fórum Rural Brasileiro junto à Embrapa e também à Acrisul. E nós temos várias informações acontecendo por lá, porque os eventos continuam, Juliana. Exatamente, desculpe. A Kaile Rodrigues, repórter do SBA, está por lá fazendo a cobertura do evento e vai participar do Agricultura BR agora ao vivo com a gente, trazendo informações para a agricultura nacional e com um destaque especial para Mato Grosso do Sul. Não é isso, Kaile? Boa tarde para você. Oi, Juliana, boa tarde para você, para o Fabiano e para todos, né? É isso mesmo, olha só, pessoal, o governo do estado está com um pavilhão aqui dentro da Expo Grande, diversas secretarias estão atendendo durante essa festa aí, né, muito grande aqui em Campo Grande. E entre essas secretarias está a Agraer, que faz um trabalho muito bacana com os produtores. Eu estou com a Cíntia Baur, que é gestora de desenvolvimento rural da Agraer aqui do Mato Grosso do Sul, e ela vai passar mais informações sobre o que a participação da Agraer dentro da Expo Grande, né? Quais os serviços que vocês estão oferecendo? Boa tarde a todos. A Agraer está com o stand aqui para mostrar a agricultura familiar. Nós temos produtores expondo seus materiais, nós temos cursos, panificação diferenciada, produção de mandioca. E temos vários outros cursos decorrendo. Estamos tendo também atendimento do CAR, onde o produtor vem até nós encaminhamos o protocolo para o IMASU, que é uma parceria nossa. Sendo o foco da Agraer, agricultura familiar, nós temos também um convênio agora com o MAPA, onde a gente vai atender 200 produtores de médio porte. Antes o atendimento da Agraer era só para o pequeno, agora essa novidade para o médio também. Isso, serão em torno de 200 produtores, médios produtores, né, dando foco principalmente na reforma de pastagem, sendo atendido tanto produtores de leite como produtores de gado de corte. E para firmar essa parceria, né, Cíntia e Juliana e Fabiano, ela estava comentando aqui que vai ter já um dia de campo no Figueirão, já para mostrar aí, já para atender esses médios produtores. Isso, será no dia 28, a partir das 7h30 da manhã em Figueirão, onde vamos falar sobre a reforma de pastagem, comparando o Ipiporã e o Marandu. Cíntia, e vocês têm um trabalho muito forte, que é, como você disse, atender o pequeno produtor, né? Hoje os técnicos da Agraer estão à disposição para visitar esse público.
Sim, a gente atende através de demanda, né? Nós atendemos tanto no setor de piscicultura, hortifruti, bovino de leite, bovino de corte. Pode procurar nós que nós vamos fazer o atendimento para vocês. E durante a Expo Grande, a gente está vendo algumas imagens também que estava mostrando aqui para o nosso público acompanhar, que está sendo oferecido oficinas. Fala um pouquinho mais para a gente entender sobre esse tema. Nós, desde sexta-feira, estamos tendo oficinas. Já tivemos de geleia, doce de leite, bombons. Ontem e hoje sobre aproveitamento integral da mandioca. Amanhã e depois será sobre panificação diferenciada, onde vamos fazer tanto pão integral, pão com a batata doce. Cíntia, aí como você estava falando que algum produtor que está vendo essa entrevista e quer aproveitar a oportunidade, né, já que vocês estão com o stand aqui, quer fazer o CAR, até quantos módulos que vocês atendem? Nós atendemos até 4 módulos fiscais. O produtor vem, traz para nós cópia de CPF, RG, comprovante de residência, a matrícula da propriedade. Se ele for casado, traz da esposa também o CPF, RG, e aí a gente encaminha para ser feito o CAR. Ok, então, Cíntia, muito obrigada pelas suas informações. Vários temas aí importantes aqui dentro da Expo Grande, né? Volto com você aí, Fabiana e Juliana. Ok, Kylie, obrigada então pelas informações, um bom trabalho para vocês todos por aí. E nós aqui vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, informações sobre o Fundo Rural. Você vai ver o que diz a deputada federal Tereza Cristina a respeito do prazo de adesão. Nós já estamos abertos para a sua participação. Pode mandar sua mensagem para o Facebook, para o Twitter e também para o nosso número do WhatsApp. É o 67996562266. Mande também foto, vídeos aí da sua produção. Não saia daí, voltamos já. O prazo de adesão ao refis do Fundo Rural está chegando ao fim. Sobre este assunto, a repórter Kylie Rodrigues conversou com a deputada federal Tereza Cristina, que também é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O Fundo Rural é um assunto polêmico, mas que interessa demais o produtor rural. Eu estou com a deputada federal Tereza Cristina e ela vai explicar para a gente, comentar um pouquinho a que pé que está, né, deputada, o Fundo Rural, que interessa o produtor rural, já está extenso, né, todo mundo falando sobre isso. Bom, o Fundo Rural foram derrubados agora, passou o Fundo Rural, foram derrubados todos os vetos presidenciais, então acabou multa, acabaram-se os juros, o parcelamento é 176 meses, não tem mais a sucumbência dos contratos advocatícios, enfim, no âmbito legislativo do que tinha se proposto já foi tudo feito, né? O que nos resta agora? Primeiro, o prazo da adesão está acabando, é dia 30 de abril. Quem quiser aderir a esse refis rural tem que ir na Receita, né, se declarar o que deve e fazer aí o seu parcelamento, pagar a adesão, né, 2,5% e fazer o parcelamento. O que ainda falta para ser resolvido do Fundo Rural? A modulação do Supremo, que nós estamos agora, estamos tentando fazer uma pauta com a presidente para ver se coloca em votação no plenário do Supremo e aí para ver se é possível, se o Supremo julga logo esse quesito, para ver se nós conseguimos essa modulação. E também tem um projeto de lei 9252 do deputado Jerônimo, que está na Câmara e nós tem lá um pedido de urgência, né, para ele ser colocado em votação, que é a remissão também de todo o passado, que é basicamente igual ao que o Supremo está fazendo. Nós temos agora o licenciamento ambiental, que precisa ser votado agora no começo de abril, que é um tema polêmico também, tão polêmico quanto o Fundo Rural, que também vai ser colocado na pauta, que já tem o regime de urgência desde o começo desse ano e que é um dos temas que nós temos como prioridade na frente parlamentar. O outro, demarcação de terras indígenas. Temos aqui hoje um problema acontecendo aqui no nosso estado, em Carapó, né? Então esses assuntos são assuntos que precisam ser resolvidos com urgência para dar segurança jurídica, para dar tranquilidade para o produtor fazer o que ele sabe fazer, que é produzir bem e produzir com segurança de que tudo que ele tem feito, ele lá na frente não vai bater
e ter um problema como problema fundiário, como problema de imposto, enfim, que atrapalha demais a vida do produtor rural. Ok, muito obrigada então, deputada, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Por aqui o Agricultura BR vai falar um pouco a respeito de soja, de produção, de comercialização no assunto da entrevista do Agricultura BR. Bom, é inegável que o tema soja está com bastante audiência no meio da agropecuária e isso não é à toa. Há pouco nós falávamos a respeito dos últimos levantamentos da Conab, também levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, que mostra um cenário bastante altista, mas principalmente altista para o Brasil, tendo em vista o atual momento, Estados Unidos, de produção, da quebra na Argentina e também do prêmio pago no Porto da Soja, para a soja aqui no Brasil. Para falar um pouco a respeito, comentar um pouco a respeito deste assunto, mas falar principalmente a respeito da produção recorde em Mato Grosso do Sul e como que anda a comercialização, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o presidente da AproSoja MS, o Juliano Chimaidec. Juliano, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Canal do Boi por esse espaço à AproSoja. Juliano, Mato Grosso do Sul, então, tem expectativa de colher a safra recorde de soja agora. Qual que é a projeção atual? Nós estamos com um aumento de área de 6,5%, né, de área e com um aumento de produtividade de mais de 1 milhão de toneladas, fechando a safra, fechamos ontem com o governo do estado em 9.550.000 toneladas. É um recorde em área e em produtividade. É especial para o estado. Nós temos aí uma produtividade média de 59,2 sacos por hectare. É excelente o produtor rural conseguir esse número e, como você disse, com preços de mercado muito altos. É uma dobradinha difícil de acontecer e nós estamos com ela no MS. É um bom momento para Mato Grosso do Sul. É um excelente momento, o momento do produtor se capitalizar, aproveitar. O mercado está em alto, o mercado ele é muito dinâmico, né? E a gente não pode esperar que ele sempre vai estar subindo. Uma hora, por algum motivo, ele começa a realizar e a gente tem que ter aproveitado os bons momentos. Bom, é bastante satisfatório essa situação que nós temos. Você falou a respeito desse resultado, né? A produtividade melhora, um resultado de produção final aí para o Mato Grosso do Sul e vários estados brasileiros, tanto que a produção deve ser recorde no país. Juliano, as projeções iniciais, eu lembro na abertura da safra, quando nós fazíamos o plantio lá em Ponta Porã, transmissão ao vivo aqui pela Agricultura BR, eu conversei contigo, nós tivemos também o Cristiano Bortolotto falando a respeito das expectativas iniciais, era de uma safra inferior à da temporada passada. Em dado momento, o clima ajudou muito. Como é que foi esse desenvolvimento de safra? Em que momento que a safra sul-mato-grossense deu o boom, que começou a se perceber que teria um resultado superior? Olha, o produtor sul-mato-grossense ele vem se preparando a cada ano melhor para a safra. Na safra passada nós tivemos alguns problemas com ferrugem. Então o produtor viu isso e melhorou sua estratégia contra a ferrugem. Isso foi um ponto. A genética vem crescendo ano a ano, vem melhorando os materiais, as fundações vêm olhando, testando e validando as tecnologias e a chuva, o tempo correu muito bem. É atípico para nós não termos veranico em dezembro ou janeiro. Esse ano não teve, correu muito bem, teve excesso de chuva perto da colheita que chegou em determinado momento, dá medo ao produtor rural. Se a falta de sol não ia ter tirado produtividade, pois a planta vegetou demais, era muito bonito de se ver, mas tinha-se a dúvida se ia ter peso o grão. E entramos na melhor safra das nossas vidas aí, e o melhor, né, repetido. Nós vemos um aumento de produtividade de 5 anos no estado, o que é muito bom. E como que está a comercialização da safra, Juliano? Pelo visto, nós estamos com 50% da soja vendida no estado. Semana passada nós chegou a bater o número que a gente chama de número mágico, né, de R$70, vindo até a R$72 a saca. Eu acredito que é um bom negócio, lembrando que em janeiro nós estávamos para comercializar essa safra entre R$56 e R$58, agora R$70, R$72 é o momento de fazer as travas.
Pode subir mais? Pode. A Argentina é uma quebra muito grande, a briga com a China também, Estados Unidos, China, ninguém sabe o que vai sair dali. Então, aproveitamos o momento. Tem que se olhar também, é uma hora de se fazer as travas do mercado 2019, olhar os insumos, ou ver se a posição de troca está boa e, como eu já disse, aproveitar o bom momento. Juliana, essa questão das travas, né, que você coloca tão bem, e você contextualizou um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Nós até comentávamos antes que os últimos números internacionais para o mercado da soja são favoráveis ao Brasil, que vem para uma segunda safra recorde, com uma estimativa de exportação melhor, com quebra na Argentina principalmente. Essa quebra na Argentina, de acordo com os americanos, agora a projeção de 40 milhões de toneladas, é muito abaixo do que eles costumam produzir. Por lá, Juliana traz toda semana, está em 38 milhões, que os argentinos estão falando deles mesmos. Então, é muito menos soja no mercado que nós temos no cenário internacional. Tem esse conflito Estados Unidos, possível conflito, que não é um conflito ainda, entre Estados Unidos e China, e que isso, por enquanto, está dando essa sinalização de uma melhora para os preços e que já estão acontecendo. Hoje, quando a gente fala de trava de mercado para o produtor, ele está pensando não só na venda, mas também quanto que ele vai gastar no insumo. Que essa soja mais alta aqui, ela está também alta por conta da alta em Chicago, mas também de $1 bem mais elevado, aí, próximo a R$ 3,40, eventualmente até acima de R$ 3,40. Como é que isso pode ser pensado pelo produtor, no seu entendimento? Como disse, nós temos que aproveitar os bons momentos. Temos que ir no mercado de defensivos, olhar os valores que estão, ver o mercado se posicionando para 2019 e casar o mercado fazendo bom negócio. É difícil de se dizer quanto tempo vai perdurar isso aí. Eu acredito que é uma boa hora para tu travar os defensivos e travar o adubo para 2018 e 2019. E o 2017, eu acredito que nós estamos em números muito bons, dando uma margem boa para o produtor rural. Nós temos que aproveitar os bons momentos. O mercado, no momento que ele resolver colocar para baixo, porque hoje em dia não é só oferta e demanda, tem os fundos, tem problema na Rússia, tem problema na China. Lembrando também, China e Estados Unidos são os maiores jogadores, importadores e exportadores mundiais, eles não vão ficar brigados. Então, ora eles se organizam de novo e esse mercado faz uma leitura, realiza lucro para os fundos, né, que não são, efetivamente, eles não dependem de comida, de produtividade. Eles vão estar com um bom número e vão achar um motivo para realizar, e esse mercado cai de uma hora para outra. Mais ou menos estão só discutindo essa relação comercial entre eles, não é uma imposição para um divórcio, por exemplo. Isso, uma hora eles se acertam e voltam mais fortes que nunca, e esse mercado olha, e é uma boa hora para se realizar lucros, e o mercado realiza. E quem não aproveitou os bons momentos fica. Não estou dizendo para se vender, cada um tem que olhar que margem de lucro quer. Eu acho que é isso, saber seu custo, saber quanto quer ganhar, tá? E em cima disso, vai fazendo média para cima. Esse é um recado importante para o produtor rural, fazer gestão do seu negócio, veja seus insumos, trave a mais, ver como é que fica em relação ao ano passado, o seu adubo, e depois veja quanto quer ganhar dessa safra que já está realizada, para fazer um negócio melhor ainda. Mas lembrando, uma hora o mercado cai. Recado dado, né? Juliana, a gente segue falando aqui da safra de grãos em Mato Grosso do Sul, mas agora com foco para o milho. Mato Grosso do Sul concluiu já o plantio do milho safrinha, né? Eu queria que você comentasse como que está o desenvolvimento das lavouras e também a respeito de um problema que pode surgir lá para frente. Mato Grosso do Sul vem ao longo dos anos ampliando a sua produção agrícola, mas não consegue, ao mesmo tempo, ampliar da maneira proporcional a capacidade de armazenamento dos grãos. Como que o Estado está vendo isso, né, com a entrada da colheita da soja e, em breve, o milho safrinha? Como que está essa situação? Então, nós temos uma redução da safra de milho. Lá, na época do planejamento, ficou muito gostinho daquele milho de 15, 18 reais, onde não dá margem ao produtor. Então, o produtor resolveu colocar crotalária, colocar pastagens, aveias. Então, houve a redução, eu acredito que pode ser até um pouquinho maior. O SIGA está no campo, levantando esse dado para a gente trazer para vocês aqui com exatidão. Foi plantado 20% fora do melhor período, média de 5 anos, nós fazemos isso, entre 15% e 20% fica fora do zoneamento,
esse milho, qual é o risco dele? Seria geada, uma geada em junho, que ela não tem acontecido já fazem também 4, 5 anos. Então, ele viria uma boa produtividade. O desenvolvimento dele até semana passada estava excelente, com casos de percevejo, lagartas, que é o normal da nossa vivência, né? O produtor tem que estar atento a isso, as tecnologias, tem um pouquinho de doença, era um ano que vinha chovendo bem, então as doenças se fazem mais presentes na lavoura, já é normal aplicar fungicida no milho, já é corriqueiro, e da semana que vem para cá cortou as chuvas. Nós estamos em alguns lugares já com 12 a 14 dias sem chuvas, o milho está começando a sentir e nós não estamos vendo uma previsão boa, forte, coesa de uma frente entrando para trazer alívio para nós. Falar de geada é muito achismo, né? Vamos deixar para frente. Vamos viver o momento e tentar localizar essa chuva aí tão desejada. Ela acontecendo, nós estamos numa safra muito boa de milho. Respondendo à questão do armazenamento, você tem alguma informação? Então, o produtor rural ele tem aumentado o nível de armazenamento a nível fazenda. As cooperativas aumentaram muito os seus armazéns aqui no estado. Mesmo assim, nós não conseguimos suprir a produtividade que está subindo, graças a Deus, né, com a tecnologia, o tempo ajudando, subindo muito. O produtor, ele aprendeu a usar muito bem o silo bolsa. Então, hoje, onde você anda no estado, você tem silo bolsa na beira de estrada, de qualquer rodovia, onde é que tem lavoura, tem silo bolsa. Isso ajuda bastante a dar uma amortecida nessa subida de frete, nesse problema de armazenagem. Nós temos o Porto de Concepção vindo a funcionar agora, que é uma demanda de muito tempo, tem um grupo operando lá. Temos dificuldade de entrar no Paraguai pela aduana brasileira. Nós temos que destravar esse impasse ali em Ponta Porã, né? Está do nosso lado, não está do lado do Paraguai, né? É o nosso lado que está dando problema. Isso. Murtinho está operando muito bem, só que está com a sua capacidade esgotada. Estamos comprometidos o Murtinho até junho, já com capacidade total de carregamento. Precisamos ampliar ou abrir um segundo porto em Murtinho. Precisamos conseguir destravar a aduana de Ponta Porã para conseguir entrar para a Concepção com nossos produtos. E a gente sabe, Paranaguá, Santos já está bem comprometido, a malha rodoviária está carregada. E daí precisamos de rodovia, precisamos de investimento no estado. Ontem conversávamos com o governador Reinaldo, ele está comprometido nessas demandas, nesses assuntos, mas tem algumas coisas que são de longo prazo, né? A aduana em Ponta Porã é curto prazo, o porto já está feito, já está feitos os acordos para os caminhões paraguaios pegarem soja no Brasil e para os brasileiros entrarem num raio de 150 quilômetros, e acho que consegue amortecer um pouquinho esse problema de armazenamento que a gente vem crescendo, mas não consegue atender a contento. Juliano, para encerrar, né, eu estava pensando aqui, o Silobag é uma boa ferramenta para armazenamento, mas é uma ferramenta também importante para você comercializar, que você consegue guardar para vender no melhor momento. Por falar em vender, nós estamos com preço nacional do milho, centro-oeste, no sul, no sudeste, o nordeste então nem se fala, mas com valores em elevação, como era esperado desde o começo do ano. Essa situação de valores, isso para comercialização, para destravamento, para manter esse mercado correndo aqui no Mato Grosso do Sul, como é que ele está acontecendo, essas vendas de milho, já que nós vimos de uma grande safra, teve uma redução de intenção de plantio, isso aconteceu mesmo, mas outros fatores fizeram com que o milho viesse com o preço lá para cima. Olha, o milho, eu também vejo um bom momento do produtor travar esse mercado futuro. A gente escuta mercado a 27, 26, 28 reais no mercado futuro. Parte desse milho nosso plantado já está quase garantido, então acredito que até entre 40 e 50 reais por hectare, sacos por hectare, desculpa, é válido já garantir um preço que, pelo visto, hoje nossa produtividade vai ser boa. Esse mercado de 32, 35 reais que está hoje, ele é momentâneo, porque não tem produto. A gente via que o mercado subiu a 30, subiu a 32, a 35 ele achou o vendedor, né? Tinha milho no mercado, como a gente viu, o estoque de passagem era o maior estoque dos últimos anos e estava na mão de poucos produtores. E achou o preço de venda, vamos dizer, saiu bastante milho e
Tanto que o mercado recuou a 30, 32 e está meio morno por não estar achando o produto, vamos dizer, né? Mas eu vejo que o milho vendido de 23 a 28 reais dá uma boa margem ao produtor e mantém o consumidor de milho na ponta também. Nós temos que criar esse equilíbrio, não vender a 15 e não vender a 35. Então, precisamos ter alguém comprando o nosso milho e nós conseguimos produzir com rentabilidade também. Buscar equilíbrio na cadeia. Bom, Juliano, muito obrigada pela sua vinda aqui mais uma vez. A gente torce pela safrinha de milho de Mato Grosso do Sul para que ela seja tão boa quanto a de soja e convidamos você para voltar aqui para falar do resultado final dessa safra. Com certeza. Agradeço a Agricultura BR pelo espaço concedido à ProSoja MS e é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, Juliano. Obrigado pela participação. A ProSoja, que é parceira do Canal do Boi do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Já que a gente está falando dessa produção no Mato Grosso do Sul, na noite de ontem, a repórter Rosa Cabral conversou ao vivo com Jaime Verruc, ele que é secretário de Estado do Mato Grosso do Sul, e comentou justamente a safra de soja. Bom, nós tivemos dois fatores fundamentais dessa nossa safra recorde. O primeiro foi o aumento de área. O estado de Mato Grosso do Sul conseguiu aumentar a sua área, que era considerado um estado estável em termos já de área de produção de soja, em mais de 150 mil hectares. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, a tecnologia que o produtor rural utilizou. Nós tivemos uma produtividade de 59 sacos por hectare, que foi também uma produtividade recorde. Então, com aumento de área, baseado principalmente em pastagens, nós incorporamos novas áreas de pastagens à produção agrícola. E a produtividade foi o uso de tecnologia. E o uso de tecnologia baseado, primeiro, no produtor que teve esse ímpeto de buscar a tecnologia e também na questão da disponibilização de crédito. Então, são esses fatores que permitiram nós chegarmos nessa safra recorde. E ainda com o assunto Mato Grosso do Sul, vamos saber com a Graziela Gonçalves como que fica o clima para o desenvolvimento das lavouras de milho do estado. Por enquanto, nas imagens de satélite, a gente percebe que as nuvens mais carregadas estão principalmente sobre o estado do Mato Grosso e norte do estado de Goiás. Já o Mato Grosso do Sul vem sendo influenciado por uma massa de ar mais seca, que acaba então impedindo a formação de nuvens de chuva. E é por isso que a umidade do solo por lá está caindo um pouco mais com relação aos outros dois estados. De uma maneira geral, essa umidade ainda é boa o suficiente para o desenvolvimento do milho e a expectativa agora, ao longo desses próximos dias, é que o tempo seco por lá continua, então essa umidade do solo vai começar a cair um pouco mais. Teremos acumulados que mal vão passar dos 5 milímetros e o predomínio de sol. Agora, para o próximo período, que vai do dia 17 ao dia 21 de abril, a chuva até retorna um pouco mais, acumulados em torno dos 15 milímetros. Mas ela não será completamente abrangente, mas ajuda bastante na manutenção do solo. Para o próximo período, que vai do dia 22 ao dia 26 de abril, a expectativa é que a chuva, de uma maneira geral, comece a diminuir em grande parte da região centro-oeste. E aí teremos acumulados que mal passam dos 5 milímetros no estado do Mato Grosso do Sul. Ao longo do mês de maio, a expectativa é que teremos um padrão mais próximo de outono, que quer dizer que então grande parte da região já volta a ficar com o tempo mais seco por mais dias. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Segue por aqui falando a respeito de milho e agora trazendo em destaque o Departamento de Agricultura norte-americano. Você já acompanhou rapidamente, no final da edição do meio-dia de ontem, parte dos dados e também na edição das 17 horas, das 17h20, você acompanhou os dados relacionados ao Departamento de Agricultura norte-americano. Nós trazemos agora um pouco mais aprofundado a respeito disso que foi apresentado nesta terça-feira pelo relatório de oferta e demanda, que ao contrário, no caso do Brasil, por exemplo, em relação ao milho, enquanto que a Conab trazia uma elevação em relação à produção de milho no Brasil, agora o Departamento de Agricultura norte-americano recuou com a sua estimativa de produção no país, trazendo um pouco mais para baixo a produção e também a estimativa de exportação. Mas você confere aqui no quadro conosco o que acontece com o quadro de oferta e demanda de milho no Brasil, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A produção brasileira fica 2 milhões e 500 mil toneladas inferior, cai para 92 milhões de toneladas. As exportações brasileiras também caíram. Os americanos estavam estimando que o Brasil iria exportar 35 milhões de toneladas e agora traz para 33 milhões de toneladas. Você vê aqui a última coluna, é consumo. Consumo permanece a mesma coisa. Os americanos acreditam num consumo interno de milho do Brasil de 62 milhões e 500 mil toneladas de milho.
Para o quadro de oferta e demanda do milho dos Estados Unidos, houve mudança apenas no consumo interno, redução de 1.300.000 toneladas. A produção continuou estimada em 370.960.000 toneladas. Lembrando que os Estados Unidos são de longe os maiores produtores de milho do mundo, produzem 1/3 da produção mundial. As exportações se mantiveram estimadas também em 65.520.000 toneladas. Já o número de consumo, este sofreu redução, como eu comentava há pouco, de mais de 1 milhão de toneladas, ficando agora estimado em 318.530.000 toneladas do grão. E quem está acompanhando a Agricultura BR e o mercado de milho e o que vem acontecendo na América do Sul está se perguntando, e a Argentina? Também houve recuo. Se no caso da soja a queda foi de 7 milhões de toneladas na estimativa de produção, para o milho também teve queda, não tão forte assim, mas um recuo de 3 milhões de toneladas na expectativa de produção de milho. Vamos ver aqui os dados. Nós temos aqui a produção na Argentina, que antes era estimada em 36 milhões de toneladas e agora recua para 33 milhões de toneladas de milho. As exportações argentinas não caem muito. Elas estavam em 25 milhões de toneladas e agora recuam para 24 milhões de toneladas. O consumo interno na Argentina também tem queda. A queda é de 1.200.000 toneladas de milho no consumo interno argentino, agora estimado em 10.300.000 toneladas do cereal, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Para encerrar o assunto milho, a gente acompanha os negócios internacionais do grão agora lá na Bolsa de Chicago, para ver como que o mercado reage nesta quarta-feira, um dia depois da divulgação do último relatório de oferta e demanda. Milho vem operando com queda no dia de hoje. A posição de maio vem a $3,87 mais 6 por bushel, caindo cerca de 1 cento de dólar no momento. A queda é parecida para as demais posições. O milho para entrega em julho opera a $3,96 mais 4 por bushel. Posição de setembro, $4,03 mais 6, enquanto dezembro também vem acima do suporte de $4 o bushel, considerado positivo para este mercado, operando agora $4,12 mais 6 por bushel. Bom, e daqui a pouco no Agricultura BR, até atendendo aos telespectadores que são produtores de café, até disseram no Facebook que vocês estão falando só de soja hoje. Nós vamos falar de café sim, porque tem os dados do Secafé para os embarques brasileiros. E ainda hoje a gente fala sobre uma outra produção, borracha natural, também atendendo a participação de telespectadores do programa. Fique conosco, voltamos já. E a programação do Canal do Boi está cheia de atrações, situações e informações que são muito importantes para o produtor rural, para o agricultor, para o pecuarista, para quem trabalha nas cadeias produtivas. E para falar um pouco a respeito das atrações de hoje à noite, lá no Pecuária BR, eu recebo aqui Jorge Zaidan. Jorge Zaidan, meu colega, meu chefe também. Ô Zaidan, o que nós vamos ter hoje à tarde, finalzinho da tarde, com o Pecuária BR, começando às 18 horas. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Bom, hoje nós vamos falar de um leilão, e um leilão muito especial. Todo dia a gente fala de leilão no programa, aliás, faz parte da nossa programação. Mas eu chamo a atenção, e por isso eu escolhi como destaque para apresentar aqui no Agricultura BR, porque esse leilão traduz aquilo que a gente fala diariamente no programa, que são as informações para que o pecuarista, o produtor rural, e hoje o agricultor está fazendo muito trabalho de pecuarista também, para que o produtor rural adote tecnologias que traduzam a modernidade na pecuária de corte. O nome do leilão não é em vão, Precoce Total, porque ele vai ofertar o que há de melhor entre os estados de Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo na precocidade dos animais. São animais jovens, são fêmeas que emprenham com a idade de 14 meses. Aos 26 meses, elas já estarão com o bezerro, a cria, ao pé e já prenhes novamente. Para quê?
você tenha o resultado da produção de carne de muita qualidade de maneira precoce. Esse leilão vai ofertar animais das raças Nelore e do cruzamento do Nelore com Angus. Animais muito bem criados, muito bem pesados, que fazem a diferença na hora de você pensar na terminação, no abate dos animais. Por isso será um grande destaque hoje, Fabiano, esse leilão precoce total, que o canal do Boi transmite no sábado a partir do meio-dia. Tem julgamento dos melhores lotes e a partir de hoje nós já teremos a nossa unidade móvel em Bataguaçu, no recinto da Leilo Sul, com as informações do nosso colega Daniel de Paula sobre esse leilão. Bom, e é um leilão, né, e eu já estive trabalhando com ele indiretamente várias vezes, tem muita pressão de seleção sobre ele. Essa questão do julgamento que você está citando, Zaidan, mostra muito bem isso, né, a qualidade dos lotes que vão estar à disposição neste final de semana. Exatamente, são jurados especializados em carcaça, em qualidade genética dos animais, que farão a escolha dos melhores lotes. Claro, esses lotes entrarão no pregão logo depois desse julgamento, serão premiados e mais valorizados. Essa forma de valorização não é apenas mostrando a vitrine do produtor, mas para que o produtor tenha um rendimento melhor, que é o que é traduzido no trabalho que ele realiza. Ele faz um trabalho técnico, moderno e precisa da remuneração. Essa premiação, exatamente isso, ela vem coroar o trabalho do pecuarista que tem o seu produto mais valorizado. E quem faz a aquisição, uma garantia maior ainda em relação ao retorno que esses animais vão ter no investimento. Porque ele vai poder abater os animais com a carcaça mais bem acabada num tempo reduzido. Tá certo, Zaidan. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Juliana. O assunto por aqui agora é cana. A única união da indústria da cana-de-açúcar divulgou nesta última segunda-feira os números finais da temporada 17-18 da região centro-sul do país. Essa temporada vigorou de abril do ano passado até março deste ano. Os números apontam que a safra foi menor sim do que a do ciclo passado. Enquanto na temporada 2016-17, a região centro-sul do Brasil moeu 607.140.000 toneladas de cana. Na temporada que recém encerrou, 17-18, foram 596.310.000. Fabiano. E mesmo com essa redução, houve um ligeiro aumento na produção de alguns derivados da cana, como é o caso do açúcar, que chegou a até 35.050.000 toneladas, de acordo com os dados da União dos Canavieiros. Vamos saber como é que ficaram esses dados? Olha só, o açúcar aqui está estimado em 36.050.000 toneladas. É uma alta de 1,21% em relação à produção de açúcar.